Olá, pessoal. E a gente está tratando aqui de extinção do contrato por prazo, com extinção do contrato de trabalho, né? A gente vai para a terceira parte deste tema, então a gente vai dar continuidade aqui nesse vídeo 3, nessa parte 3, sobre esse tema de extinção do contrato de trabalho. Meu nome é Juliana, a gente está tratando aqui da cadeira de Direito do Trabalho e a gente está dando continuidade a esse nosso último tema do semestre antes da nossa prova, tá? Então, que a gente está falando sobre agora, a gente vai falar sobre a extinção dos contratos por prazo indeterminado. A gente já falou sobre a extinção do contrato por prazo determinado, certo? A gente acabou de tratar sobre ele, viu as 5 formas de possibilidade que eu tenho de extinção desse contrato por prazo determinado, que é quando eu tenho um prazo de validade desse contrato, né? Que eu tenho um prazo para que aquele contrato se finalize. Ele é uma exceção, entre aspas, né? Ele tem uma forma e essa forma tem que ser seguida para ele ser possível, porque a regra é que seja um contrato por prazo determinado. A regra é que, quando eu trato de contratos de trabalho, a regra é que ele seja um contrato por prazo indeterminado. Então, a gente viu quais são as formas de extinção do contrato por prazo determinado. E quando e qual, de acordo com a forma, quais são as verbas rescisórias devidas em cada tipo. E a gente vai ver a mesma situação agora aqui em se tratando do contrato por prazo indeterminado, que é a regra, né? Que é o contrato que visa a continuidade, que não tem um prazo para acabar. Então, eu tenho a ideia aqui de ser contínuo, de ter um prosseguimento nessa questão da prestação desses serviços, né? Na prestação dos serviços trabalhistas, né? Nesse contrato de trabalho. E quais são essas formas que a gente tem de extinção do contrato de trabalho? A gente tem essas 10 formas aqui que a gente vai estudar uma a uma. A gente tem a dispensa sem justa causa, a gente tem a extinção da empresa, do estabelecimento falência, a gente tem dispensa por justa causa ou pedido de demissão, dispensa indireta, culpa recíproca, rescisão por acordo entre empregado e empregador, ou seja, a gente está falando do acordo, morte do empregado ou do empregador pessoa física, tá? Porque quando a gente tratou de pessoa jurídica, a gente viu que a extinção da pessoa jurídica nem sempre leva a uma extinção do contrato. A gente já tratou disso quando a gente estava falando lá de sucessão do empregador. Lembram-se disso? A gente já tratou daquele tema quando está falando de empregador pessoa jurídica, da sucessão, né, que a gente tem em relação à pessoa jurídica. Aí a gente tratou também da extinção decorrente de força maior. Vai tratar, né, aqui de extinção decorrente de força maior e factum principis e da aposentadoria. Então, a gente vai começar a tratar desses temas. Então, o primeiro tema, o primeiro tipo de rescisão de extinção do contrato que a gente vai tratar é a dispensa sem justa causa. O que é a dispensa sem justa causa, gente? É a decorrente da vontade do empregador, ou seja, da empresa, do empregador, aquele que toma força de trabalho, né? Quem paga, quem é dono da empresa, quem assume os riscos do negócio, independente da vontade do empregado, ou seja, o empregador está dispensando o empregado, independente da vontade dele. Às vezes o empregado quer continuar trabalhando, mas o empregador não o quer. O empregador não quer que ele trabalhe mais. Então, por N motivos. E aqui é justamente esse o diferencial da dispensa sem justa causa. A dispensa sem justa causa não há motivo. E é justamente por isso que se fala sem justa causa. Eu não tenho motivo, eu não tenho uma justa, né? Eu não tenho uma causa. Então, eu não tenho motivo para dispensar aquele empregado. Foi por livre vontade do empregador, uma vontade livre, que ele demitiu o empregado. Então, é o direito de dispensar o empregado sem justa causa. Passou a ser restringido, né? A legislação trouxe indicativos de proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, prevendo que será devida uma indenização compensatória ao empregado, o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Então, a gente está tratando aqui, nesse artigo 7º, inciso 1º, de quê? Da Constituição Federal. A gente está tratando aqui da indenização dos 40% sobre o depósito, o montante depositado de FGTS. A gente está tratando aqui na ideia de tentar evitar com que
o empregado seja demitido de forma arbitrária e sem justa causa, impondo uma indenização compensatória ao empregado. Então, se eu estou impondo essa indenização, eu estou tentando evitar que esse empregador demita sem justa causa, que esse empregador despeça de forma arbitrária o empregado, que eu tenha uma continuidade nessa prestação de serviço, justamente para tentar coibir, tentar inibir, já que para demitir, o empregador vai ter que pagar algo a mais, que seria a indenização, que é a multa de 40%. A indenização de 40% sobre o FGTS. Então, isso foi um mecanismo criado para evitar a dispensa sem justa causa e as dispensas arbitrárias, ou seja, para que continue essa relação contratual de trabalho, tá? E outra observação, ocorrendo a dispensa nos 30 dias anteriores à data base do empregado, o empregador deverá pagar-lhe uma indenização adicional equivalente a um salário mensal. Isso a gente está lá na Lei 6.708 de 79 e Lei 7.238 de 84. O que a gente está falando aqui dessa data base, gente? A data base, a gente vai ver quando vocês vão ver essa data base no próximo semestre, mas já adiantando, a data base é a data de base que o empregador tem que os sindicatos têm para a modificação do valor do salário. Então, a gente tem aqui, pessoal, a ideia da data base do empregado, né? Que é justamente isso. Eu tenho um sindicato que ele me representa e a cada ano esse sindicato, ele renova a sua convenção coletiva ou seu acordo coletivo. Então, no período que ele está reformando, reatualizando, né? Atualizando novamente a ideia aqui da sua convenção, do seu acordo coletivo, quando vai iniciar a validade de novo documento coletivo, né, que é o acordo ou uma convenção, a gente chama esse período de data base. Então, a gente tem essa data base de cada sindicato, e que é justamente, geralmente, quase sempre é uma atualização do valor do seu salário. Então, nos 30 dias anteriores à data base do empregado, não pode haver, a tradução é simples nesse sentido, não pode haver demissão dos seus sindicalizados nesse período. Porque mas mesmo assim, se o empregador quiser demitir um empregado, ele tem que pagar uma indenização adicional referente ao valor de um salário mensal. Ou seja, além do aviso prévio, se o empregador dispensar o empregado 30 dias antes da data base do empregado, antes da data base do sindicato, ele, além de pagar o aviso prévio, terá que pagar também. Aí, além de pagar a multa de 40% do FGTS, terá que pagar também um salário a título de indenização para esse empregado, certo? E a gente tem aqui também na dispensa sem justa causa o quê? Que a gente tenha uma indenização compensatória. E essa indenização compensatória vem justamente da Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 1º, que é o que a gente já vem falando, que é para coibir justamente a ideia da dispensa sem justa causa, bem como para tentar coibir as dispensas arbitrárias feitas pelo empregador. Então, o que seria essa indenização compensatória? A indenização compensatória corresponde a 40% de todos os depósitos efetuados na conta do FGTS do empregado durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. Então, o que é essa indenização? É o empregador pagar 40% sobre todos os depósitos do FGTS. Durante esse período do contrato dele. Lógico, gente, não é da conta do FGTS do empregado durante toda a sua vida. A cada contrato de trabalho é a abertura de uma conta do FGTS, certo? Para aquele vínculo de empregatício, para aquele contrato de trabalho. Então, aquela conta do FGTS, ela é paga mensalmente. E ao final, se eu extinguir esse contrato de trabalho, e ele não tem tempo, né? Então, se houver interrupção, se houver a extinção desse contrato de trabalho, eu vou ter a finalização daquela conta de FGTS. E sobre aquele valor que está depositado, eu vou calcular 40% sobre aquele montante a título de indenização compensatória, que é justamente o que o empregador paga ao empregado se ele for demitido sem justa causa. E quais são as verbas rescisórias que são devidas pelo empregador ao empregado quando este o demite sem justa causa? Quais são essas verbas? As verbas são
O saldo de salário, que a gente já tratou o que é, né? Que são os dias que aquele empregado trabalha, né? Até quando é interrompido seu contrato, quando é extinto o seu contrato de trabalho. A gente tem um aviso prévio, que é a comunicação. A gente tem o 13º salário proporcional. A gente tem as férias vencidas, se houver, férias proporcionais e indenização dos 40% do FGTS, tá? E a gente tem aqui agora outra forma de extinção do contrato de trabalho, que é a extinção da empresa ou do estabelecimento, que é a falência. A gente tem aqui o que é a ideia? Leva à extinção dos contratos de trabalho dos empregados, sendo-lhe devidas as mesmas verbas rescisórias a que seriam pagas na dispensa sem justa causa. Então, se eu tenho uma extinção do contrato de trabalho, porque houve uma extinção da empresa, são devidas as mesmas verbas rescisórias que seriam pagas se houvesse uma dispensa sem justa causa, ou seja, daquelas que a gente acabou de ver. Então, se eu tenho uma extinção de contrato de trabalho devido a uma extinção da empresa, eu vou pagar aquele empregado como se houvesse uma dispensa sem justa causa. Agora, quando eu tenho falência, né, quando é decretada a falência de uma empresa, o contrato de trabalho somente estará rescindido em caso de efetiva paralisação das atividades econômicas, pelo inadimplemento das obrigações laborais ou pela manifestação da vontade do administrador. O que é isso, gente? Eu tenho a falência, foi decretada a falência, mas aquela empresa continua ainda trabalhando, né, tendo atividade econômica, tendo suas atividades, fazendo atividades, então aquela empresa ainda não encerrou suas atividades. Não encerrou as atividades, o contrato ainda está ativo, o contrato de trabalho. Então, por isso, não será considerado rescindido. Eu só vou considerar rescindido um contrato de trabalho de uma empresa falida quando for por vontade do administrador. Quem é esse administrador? Tratando-se de falência e de recuperação judicial, eu tenho um administrador judicial. Esse administrador é o responsável por gerenciar essa empresa falida após essa decretação da falência. Então, esse administrador, ele sabe o que é melhor a termo de gerência para finalizar, né, para acabar com aquela empresa. E é esse administrador, por ele ter esse poder de gerência, né, de mando, ele vai também poder demitir algum funcionário dessa empresa que está falida. Ou então, por inadimplemento das obrigações laborais. Eu estou num contrato de trabalho e essa empresa está falindo e numa das questões da falência é justamente, por exemplo, a falta do pagamento do salário. Então, é um inadimplemento de uma obrigação laboral, de uma obrigação de trabalho. Então, nesses casos também pode haver a rescisão do contrato. Nos termos do artigo 83, inciso 1 da Lei 11.101 de 2005, os créditos trabalhistas até o valor de 150 vezes o salário mínimo neles, incluídas as verbas rescisórias devidas em razão da extinção do contrato de trabalho, são créditos privilegiados. E o que a gente trata aqui de créditos privilegiados, gente? Créditos privilegiados a gente tem quando a gente está falando de falência. Quando a gente está no processo de falência, a gente tem os chamados créditos privilegiados, que são os primeiros créditos a serem pagos. Então, os créditos trabalhistas são os primeiros a serem pagos no trato de um processo de falência, e limitados a 150 vezes o salário mínimo. Então, nesse caso aqui, a gente está tratando de uma dívida trabalhista que tem até 150 vezes o valor de um salário mínimo. Então, esses créditos trabalhistas, eles são privilegiados, eles serão os primeiros a serem pagos. Por que esse caráter de privilégio, de primazia em relação ao pagamento desses créditos trabalhistas? Porque a gente está tratando aqui de créditos falimentares. A gente já viu que quando a gente trata, ou vai ver, né? Eu acredito que a gente vai ver no próximo semestre, que créditos trabalhistas são em relação a créditos alimentares. Então, eles têm caráter alimentar, são primordiais até mesmo na Constituição Federal. Eu trato de créditos primordiais, alimentares, essenciais. É um crédito que sem aquele valor, sem o pagamento dele, o trabalhador, a pessoa do trabalhador não consegue sobreviver. Então, por isso que a caráter alimentar, ele se alimenta, né? Ele sobrevive daqueles créditos. Então, por isso que tem esse caráter e esse critério de privilégio, de ser o primeiro pago, por essa característica do crédito trabalhista. Esse é um crédito alimentar. E quais são as verbas devidas quando eu tenho uma extinção de uma empresa?
ou do estabelecimento, né? Eu tenho como verbas devidas o saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas se houver, férias proporcionais, indenização dos 40% do FGTS, certo? Em relação aos salários, são devidos até a data da extinção da empresa e, consequentemente, do contrato de trabalho, lógico. Eu extingui o contrato, eu vou ter os salários pagos até aquela data do contrato que foi extinto, né? Até a extinção daquele contrato de trabalho. Aí eu tenho aqui a outra forma, que é a dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa a gente vai tratar no próximo vídeo, tá? Que a gente vai tratar porque ele é um pouquinho mais extenso. Então eu vou tratar ele de uma forma linear e para não ter interrupções, tudo bem? Então, no próximo vídeo a gente trata só sobre dispensa por justa causa. Então, até daqui a pouco com o vídeo número 4. A gente encerra por aqui o vídeo número 3.